Olá, bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional e agora está local. Eu sou Vitória Mello e é hora das notícias que mexem com a nossa vida. Mulher de 38 anos é assassinada pelo ex-companheiro no Gama. Michael Leão. Vitória, o crime foi por volta de 8 horas da manhã. Essa vítima estava justamente fazendo esse trajeto aqui na Praça 1 do setor central do Gama, quando foi abordada ali pelo ex-companheiro. Ela tinha acabado de deixar a filha em um colégio, fica bem aqui próximo. A gente traz os detalhes de mais um feminicídio aqui no Distrito Federal daqui a pouco. Rapaz de 22 anos é espancado por motorista de aplicativo. Tudo teria acontecido por causa de uma confusão na hora de pagar a conta. Já já a gente te conta os detalhes. Homem atropelado por caminhonete enquanto atravessava uma rua lá em Lusiânia. Kátia Gomes. A imagem, Vitória, é impressionante e mostra o momento que o homem de 54 anos tenta atravessar a pista. Ele parece se desequilibrar e é atingido pelo veículo. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. E uma mulher de 31 anos foi presa depois de fingir que foi sequestrada para enganar o próprio marido. O crime teria sido motivado por uma dívida que ela tinha com um agiota. História maluca, né? Já já a gente conta os detalhes. Hoje é segunda-feira, 13 de fevereiro. O nosso jornal já está no ar. Agora, infelizmente, mais uma vez, nós vamos noticiar aqui o caso de uma mulher que foi assassinada pelo ex-companheiro. Esses casos têm acontecido com frequência, né? Hoje, pela manhã, a vítima foi Simone Sampaio de Mello. Ela foi morta por João Alves Neto, ex-companheiro dela, por volta de 8 horas da manhã lá no Gama. Quem vai trazer mais detalhes pra gente é o repórter Michael Leão. Michael, boa tarde. É mais uma família destruída pelo feminicídio, né? Infelizmente, Vitória, a gente começa a semana com uma notícia triste como essa, em plena segunda-feira, 8 horas da manhã, exatamente nesse local em que nós estamos, na Praça 1, setor central aqui do Gama. Simone fazia justamente esse trajeto, que era justamente para atravessar aqui, logo ali próximo. Tem essa estrutura de tapumes onde acontecia um show montado como se fosse um palco ali para acompanhar algum jogo, algo nesse sentido, mas logo mais abaixo tem uma escola. Seria justamente o local em que ela teria ido levar a filha de 16 anos. Detalhe, esse momento em que ela vai levar a filha para a escola seria justamente com esse ex-companheiro, nesse mesmo trajeto, só que eles tinham discutido, Vitória. E nesse ponto aqui, quando ela voltava, a gente vê, inclusive agora o Rogério estiver mostrando, tem um movimento grande de curiosos, mas às 8 horas da manhã também tinha uma quantidade significativa de pessoas passando por aqui. E nessa volta do colégio, a Simone teria acabado discutindo ali com esse ex-companheiro que chegou aqui em Brasília no sábado. Eles que já estavam separados desde pelo menos dezembro, que foi quando a Simone deixou o Espírito Santo e veio aqui para o Distrito Federal. Ela estava morando aqui apenas há 2 meses. Veio com 2 filhos, deixou um filho maior de 21 anos no Espírito Santo e veio com uma filha de 16 anos e também com uma outra menorzinha de 9 anos de idade. Na sexta-feira, Vitória, o que aconteceu? Na verdade, no sábado, o João veio aqui para o Distrito Federal justamente com a desculpa de ver os filhos, comprar materiais escolares. Ele tinha passado antes pelo Ceará, veio aqui para o Distrito Federal justamente com essa desculpa de queria estar mais próximo dos filhos e por isso, inclusive hoje pela manhã, teria acompanhado justamente nesse momento de deixar a filha na escola, já que começa hoje o ano letivo, né, aqui no Distrito Federal, nas escolas públicas. Então ele acompanhou ela até a escola e lá nesse trajeto eles teriam discutido, João teria pegado uma faca e bem aqui no meio da rua, no meio dessa praça, bem movimentada, a poucos metros do trabalho da Simone, ela foi golpeada várias vezes, Vitória. A faca perfurou a questão da barriga, próximo ao pescoço. Ela chegou a lutar ali, inclusive a perícia agora faz ali as últimas avaliações do corpo. Inclusive o veículo do Instituto Médico Legal também já está aqui para fazer a remoção. Mas o que há de indícios no corpo é justamente essa questão da luta corporal. A Simone teria tentado ali lutar pela própria vida, outras pessoas que estavam ali próximos também teriam tentado prestar esses primeiros socorros, mas infelizmente ela acabou não resistindo. Só que o que acontece, Vitória, logo depois em que o João ataca a Simone bem ali atrás,
Atrás de onde nós estamos aqui do Rogério Silva, passa uma avenida. E no momento em que a Simone começa a gritar ali por socorro, boa parte das pessoas que estavam aqui entendeu aquela situação como um assalto. Até porque o João teria pegado a bolsa dela e saído correndo. Só que nesse momento, um homem que passava aqui pela avenida pega o carro, sobe na calçada e persegue o João aqui pela praça. Inclusive, ele foi detido ali mais ou menos onde está aquela árvore, aquele cone, a gente vê um senhor com a bicicleta, foi justamente naquela árvore ali que esse homem, que seria um policial de folga, conseguiu segurar ali o João até que uma viatura da Polícia Militar chegasse para efetuar a prisão dele. Ele sofreu alguns machucados, foi levado para o hospital aqui do Gama e depois levado para a 20ª DP, que funciona como a central de flagrantes aqui do Gama. Infelizmente, Vitória, caso de feminicídio que a gente vê aí, segundo a família, alguns familiares estiveram aqui, reconheceram a Simone, disseram que eles estavam juntos há 22 anos, mas que o casamento não deu certo. A Simone, justamente por conta dessa situação, do medo que ela tinha do João, ela saiu do Espírito Santo, onde morava com a família, e veio aqui para o Distrito Federal, onde a mãe dela morava. E já tinha, inclusive, conseguido organizar a vida. Trabalhava a poucos metros daqui, na rodoviária do Gama, inclusive do local em que ela foi morta. A gente tem a visão justamente da rodoviária, onde muitas pessoas vieram de lá para cá para falar: não, eu realmente conheci a Simone, ela trabalha ali no terminal, vendia capinhas de celular ali, teria também passado por uma padaria na região. Era realmente uma pessoa que estava buscando reconstruir a vida, tentando se manter longe desse ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. Ele que chegou no sábado, até então tinha se mostrado uma pessoa tranquila, acompanhou hoje pela manhã a Simone até o momento em que ela vai deixar a filha na escola, que também fica a poucos metros daqui, mas que nesse caminho de volta eles teriam discutido. Não se sabe ainda se ele teria chegado a ir em algum lugar ou se ele já estava com essa faca. O que se sabe é que exatamente nesse ponto ali onde estão as viaturas, por volta de 8 horas da manhã, foi o momento em que o João acabou esfaqueando ali a Simone por várias vezes. O SAMU chegou a ser chamado, chegou a vir até o local para prestar os primeiros socorros, mas infelizmente, Vitória, o que eles conseguiram foi apenas constatar o óbito. Mas esse suspeito aí, que é justamente o ex-companheiro, ele foi preso em flagrante, levado para o hospital, onde recebeu os primeiros socorros ali porque teria se machucado, e já foi levado também para a 20ª DP aqui do Gama, que é justamente quem vai ficar responsável por investigar esse feminicídio. Mas infelizmente é uma vida que não volta, né? Por conta ali de uma pessoa que não consegue entender um fim de um relacionamento, não consegue lidar ali com a rejeição e por isso acaba tirando a vida de uma mãe que agora deixa 3 filhos, um de 21 anos, uma menina de 16, que inclusive é que ela foi deixar na escola, e uma outra menorzinha de 9 anos de idade. Vitória. Você vê toda essa cena, né, Maico? A gente repara bem, é um pai que já não é presente na vida dos filhos, vem com essa desculpa de estar presente, vai ajudar a comprar ali um material escolar, mas não, né? Até acompanha a mãe deixar a filha de 16 anos na escola, e aí como esses jovens, né, crianças, ficam agora sem pai e sem mãe. Mãe assassinada pelo pai e o pai agora atrás das grades. Michael, daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre esse assunto, viu? Obrigada. E ainda falando sobre violência contra as mulheres, dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, por dia, 4 mulheres são agredidas dentro de casa no Brasil. O governo sancionou uma lei que garante o auxílio aluguel para mulheres que sofrem violência e não conseguem deixar os relacionamentos abusivos. Em Boituva, no interior de São Paulo, um sargento da Marinha foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira por dar um soco na esposa de 21 anos. A agressão aconteceu depois que a mulher mexeu no carregador do notebook. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os casos de violência doméstica têm crescido no país. A média de feminicídios, o caso extremo de agressão, chega a 4 por dia. Muito difícil sair da relação violenta, marcada pela violência, a relação abusiva, porque muitas vezes dependem economicamente desse companheiro, né? E aí, tendo filhos, é mais difícil ainda para onde eu vou, né? E como é que eu vou sustentar os meus filhos. Uma lei sancionada nesta quarta-feira em São Paulo pretende ajudar essas vítimas da violência, com a criação de um auxílio aluguel.
Para receber o benefício, é preciso comprovar renda familiar anterior à separação de até 2 salários mínimos e ter medida protetiva expedida de acordo com a Lei Maria da Penha. As mulheres com 2 ou mais filhos menores têm prioridade. A lei também prevê a suspensão do auxílio se a mulher voltar a morar com o agressor. A nova lei que ajuda mulheres de baixa renda, vítimas de violência, determina que o benefício seja pago independentemente de outros auxílios sociais. O valor vai ser definido após regulamentação em até 90 dias. Que a possibilidade daquela mulher que está em situação de violência ter o apoio do governo para que ela possa ter um lugar para morar com segurança, com dignidade e com respeito. E um homem de 54 anos foi atropelado por uma caminhonete enquanto atravessava uma das principais avenidas lá de Lusiânia. Câmeras de segurança da região registraram o exato momento do atropelamento e as imagens são impressionantes. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde. Pelas imagens, parece que o homem percebe que essa caminhonete está se aproximando, se assusta e acaba caindo, é isso? Exatamente isso, Vitória. Nossa, como você disse, a imagem é realmente muito impressionante, é chocante. E a gente consegue perceber o momento que esse homem de 54 anos está ali no canteiro central. Ele fica esperando que alguns veículos passem pela pista, né, para ele conseguir atravessar. E aí tem uma caminhonete que está um pouco longe e ele atravessa. Ele deve ter, claro, né, imaginado que dava tempo. Inclusive, ele atravessa a rua bem devagar, né? Ele está andando ali tranquilamente, mas de repente ele se assusta quando o carro se aproxima. E aí, nesse momento, ele parece que se desequilibra, né, por causa do susto, ou ele acabou ali escorregando, não dá para ter certeza, mas no momento que ele ali se desequilibra, a caminhonete atinge esse homem. A gente até percebe que o carro, ele ali por um momento, ele tenta frear, mas não consegue, né, porque o homem já está em cima do veículo. Esse motorista, ele prestou socorro, esse acidente foi na Avenida Alfredo Nasser, em Lusiânia. Então o motorista, ele parou ali, prestou socorro para esse pedestre de 54 anos que estava atravessando a pista. O Corpo de Bombeiros foi até o local, fez o atendimento e esse homem foi levado para a UPA de Lusiânia com suspeita de traumatismo craniano, né? Porque o carro atingiu ali em cheio a cabeça desse senhor. A nossa produção tentou, né, contato com esse senhor, não conseguiu, infelizmente, nem com os bombeiros ali da região para saber qual que é o estado de saúde desse homem, né? E a gente segue, claro, acompanhando esse caso. Vitória, eu volto com você. Kátia, pela imagem ali, né, que nosso diretor está rodando, por favor, diretor, roda de novo pra gente, se conseguir. Olha só, parece que ele se assusta realmente, ó, e cai na pista. Nossa, felizmente, né, por enquanto ele está se recuperando, mas é uma imagem realmente impressionante. Meu Deus. Obrigada, Kátia, valeu. Bom, e um ciclista morreu em uma batida com uma moto. O acidente foi na BR-020, perto do Córrego Fumal, em Planaltina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram ao local, encontraram um ciclista que é um senhor de idade sem vida. Já o motociclista estava inconsciente. Ele foi transportado ao hospital de base com várias fraturas pelo corpo e com suspeita de traumatismo craniano e hemorragia interna. Um helicóptero foi utilizado no socorro. A rodovia teve que ser interditada. E o que você vai ver a seguir parece uma cena de filme, viu? Um homem foi preso pela polícia depois de uma perseguição em Taguatinga. Ele estava com uma mulher e uma criança de colo dentro do veículo. Imagina só, olha isso. A perseguição começou depois que a Polícia Militar recebeu a informação de que um veículo clonado com placa de Goiás estava andando pela EPTG sábado pela manhã. Os policiais encontraram o carro na entrada de Taguatinga. Nas imagens gravadas pelas câmeras fixadas nas fardas dos militares, dá para notar que o piloto buzina e pede que o motorista pare o carro. O homem para e uma mulher desce com uma criança no colo. Logo depois, ele arranca em alta velocidade pela Comercial. O policial sobe na moto e a perseguição continua.
O veículo bate em um carro estacionado, invade a contramão e atinge uma caminhonete. A imagem da câmera de segurança de um comércio registrou o veículo rodando após a colisão. Segundo a polícia, o condutor furou vários semáforos e cruzamentos durante a fuga. O homem foi preso e levado para a delegacia. O carro utilizado pelo criminoso era roubado. Ele já tinha várias passagens e estava com tornozeleira eletrônica. Todos os proprietários dos veículos atingidos registraram ocorrência. Cruzamento da QND, o veículo já está na mão já. E teve também acidente em São Sebastião neste fim de semana. Um carro capotou e uma pessoa morreu. O capotamento foi próximo ao núcleo rural Zumbi dos Palmares. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a corporação chegou, o motorista já estava sem vida. Até o momento, não se sabe a dinâmica do acidente. Agora vem cá, que calorão tem feito esses dias, né? E para se refrescar um pouco, muita gente tem ido para a prainha. Mas olha, todo cuidado é pouco na hora de entrar no lago. Para ter ideia, em todo o ano passado, os bombeiros registraram 19 mortes por afogamento no DF. 9 só no Lago Paranoá. Não existe nada melhor do que se refrescar quando o calor está daquele jeito. Brasília não tem um mar, mas tem a prainha do Lago Paranoá, onde as famílias aproveitam para aliviar o calorão. Tomar uma água de coco, beber uma cervejinha ali no quiosque, é bom. A gente se diverte muito nadando. Vir aqui com famílias e amigos é realmente muito bom, ainda mais em um dia ensolarado como esse. Porém, é preciso ter atenção. Em 2022, o Corpo de Bombeiros do DF atendeu 50 ocorrências de afogamento e 17 foram no Lago Paranoá. E das 19 mortes registradas, 9 foram aqui. Por isso, é preciso ter alguns cuidados. Geralmente, os problemas que a gente vê de casos de afogamento ou acidentes no geral que a gente consegue presenciar no lago são por causa da mistura de bebida alcoólica com essa atividade aquática. O nosso serviço principal é de prevenção. Então a gente tenta alertar as pessoas, avisar elas para não nadarem para muito longe. Se a gente vê que tem uma pessoa alterada, né, que fez consumo de bebida alcoólica, a gente já fica mais ligado nela, tenta alertar, tenta avisar ela que ela pode estar correndo um perigo. E tomando todos os cuidados, dá até para fazer um churrasquinho com mais tranquilidade. Um lugar aconchegante, muito bom. Para distrair um pouco a mente com a família, né? A gente vai, faz um churrasco, faz um churrasquinho, se diverte pra caramba. Diversão é sempre bem-vinda, né? Mas com segurança. Bom, e um rapaz de 22 anos foi espancado por um motorista de aplicativo lá na Colônia Agrícola Águas Claras. Toda a cena foi registrada por câmeras de segurança da região. Quem vai trazer os detalhes pra gente é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde. O que teria motivado toda essa violência? Conta pra gente. Oi, Vitória. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. O que teria motivado é que esse passageiro, esse rapaz que aparece nas imagens de camiseta branca, ele e um colega não queriam pagar, não entraram num consenso ali de quem pagaria a corrida do aplicativo, do 99 Pop. Esse motorista irritado, então, agrediu esse passageiro. Como nós podemos ver na imagem, os dois estão do lado de fora do veículo e o motorista começa a conversar com ele. Em um determinado momento, ele parte para cima e agride bastante esse passageiro, com vários socos, tapas e mesmo ele caindo no chão, desacordado, ele ainda chuta a cabeça desse jovem. Esse caso aconteceu na madrugada deste fim de semana, no sábado. Os dois jovens, o Rian, que é esse aí que aparece nas imagens de camiseta branca, estava com um amigo, eles foram para uma festa e estavam retornando dela. No meio do caminho, eles colocaram o endereço da casa do amigo porque moram próximos, mas chegando lá na casa do amigo, o amigo dele desceu, entrou para casa e não quis pagar a corrida. E aí o Rian também falou para o motorista, eu também não vou pagar não foi eu que pedi. Eu vou chamar a minha corrida agora para me levar para minha casa, é essa que eu tenho que pagar. Irritado ali, o motorista partiu para cima dele, o agrediu bastante e deixou ele ali desacordado no chão. Ele foi levado para o hospital de base com vários ferimentos no rosto e depois de sair de lá, passou ali na região, na Colônia Agrícola, em Águas Claras,
pegou toda esse circuito de imagens ali e levou para a polícia. A irmã dele, de 20 anos, registrou um boletim de ocorrência na 4ª delegacia na cidade do Guará. Agora a polícia segue tentando localizar esse homem. Em nota, a 99 Pop informou o seguinte, que o perfil desse motorista já foi bloqueado, ele não tem acesso mais às corridas, que lamenta muito pelo ocorrido e está tentando contato com esse passageiro, com a família, para prestar a assistência necessária nesse momento. Volto com você, Vitória. Meu Deus, que violência. Obrigada, Mônica. Agora você vai ver um flagrante de violência dentro de um supermercado. Uma moradora de rua foi agredida e humilhada pelos seguranças. Ela foi flagrada furtando 2 pedaços de carne. O vídeo foi gravado por clientes no estacionamento. O segurança de blusa clara é Fernando. Ele grita com a mulher que encosta na parede. Em seguida, aparece o outro segurança, vestido de preto. Leandro puxa a mulher pelo braço e dá uma rasteira. Ela cai de cabeça no chão. Depois o segurança ainda arremessa uma sacola e a expulsa aos gritos. Uma terceira funcionária do estabelecimento, Noêmia, viu tudo e não interveio. As agressões começaram quando a equipe flagrou a mulher, que seria uma moradora de rua, furtando 2 pedaços de carne seca. A gerência do supermercado Fonte Nova alega que ela já cometeu outros furtos e ofendeu os seguranças. Eles perderam a cabeça por 3 vezes já, essa senhora aconteceu o furto, né, na loja, e eles acharam que ela estava, como é que eu vou falar, voltando várias vezes. Falaram que foram muito ofendidos, né, e infelizmente chegou nessas vias aí. A empresa jamais ela vai compactuar com esse tipo de situação. Leandro e Noêmia foram demitidos por justa causa. Ele por ter agredido e ela, segundo o supermercado, por ter sido conivente. Já Fernando, que aparece gritando com a mulher, foi suspenso por 3 dias, mas continua na empresa. Abordagens violentas de seguranças de supermercados se repetem no país. Para a conselheira do Instituto dos Advogados de São Paulo, trata-se de uma dinâmica social baseada em submissão. É evidente que os seguranças estão usando a situação dela de fragilidade e submissão para atuar dessa forma violenta. Para romper a dinâmica, como que a gente pode fazer? Tem que, primeiro, colocar... O Ministério Público teria que investigar esse supermercado para entender como que os seguranças são contratados, como eles são treinados, como eles estão tratando as pessoas. É lógico que ali, da forma como a gente está vendo, se ela fizesse qualquer ação, ela teria apanhado muito, né? Então, acho que ali não tinha muito o que ela fazer. Mas fora da situação, ela pode agir com a orientação da defensoria para que ela possa romper esse ciclo de submissão. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que o gerente e os seguranças já foram intimados a prestar depoimento e que a polícia faz diligências para localizar a vítima. E ressaltou que é necessária a representação por parte da vítima para que as investigações prossigam. E após 2 dias de julgamento, o médico Rafael Sus Marques foi condenado a 32 anos e 4 meses de prisão pela morte da personal trainer Renata Mugiata. O júri concluiu que o réu matou a namorada e jogou o corpo pela janela do apartamento em que os dois moravam lá em Curitiba. O crime aconteceu há quase 8 anos. 12 pessoas foram ouvidas no julgamento que terminou na madrugada desta sexta-feira. Pela defesa, 5 alegaram suicídio da vítima. A fisiculturista e personal trainer Renata Mugiati foi encontrada morta no dia 12 de setembro de 2015, na calçada do edifício em que morava com o namorado Rafael Sus Marques, em Curitiba. Ele disse que ela se jogou, mas foi apontado como principal suspeito. O pai do acusado disse que Renata andava abalada emocionalmente. A irmã da vítima rebateu a afirmação. Muito feio ele falar isso e não reconhecer que o filho dele é violento. Todas as ex-namoradas dele têm problema de violência. A defesa criticou o trabalho da perícia e disse que, pela posição de arremesso, Rafael não teria forças para jogar Renata pela janela. Segundo os médicos legistas, Renata já estava morta antes da queda. Tem força suficiente para fazer o que ele queria com a Renata. E foi o que ele fez.
né? Ele esganou, asfixiou, jogou ela pela janela. O último a depor foi o réu. No debate entre a defesa e a acusação, foi revelado um histórico de ciúmes e desentendimentos do casal, que ficou junto por menos de um ano. Em vídeo, uma ex-namorada acusou Rafael de ser violento e de asfixiá-la com um golpe conhecido como o mata-leão. Pelas evidências apontadas, Renata pode ter sido morta da mesma maneira, já que tinha um osso do pescoço quebrado. Rafael entrou no tribunal acusado de homicídio quadruplamente qualificado por motivo torpe, emprego de asfixia, recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima e feminicídio. E saiu condenado a 31 anos de prisão em regime fechado e mais 16 meses em regime aberto pelos crimes de fraude processual e lesão corporal. E eu acho que esse é um recado, dizendo que a punição exemplar é o meio de parar com a morte de mulheres. Que essa pena sirva de exemplo para todas as vítimas de violência doméstica que encontrem acolhimento na Justiça do Paraná, que aqui a gente tem. A defesa disse que vai recorrer da sentença e pedir a anulação do júri. 12:04. As aulas começaram hoje para os alunos das escolas públicas. São 475 mil estudantes que retornaram às salas de aula nesta segunda-feira. Para alguns, a tarefa de acordar cedo foi bem difícil. A cara de sono do Rafa não nega. Acordar cedo hoje foi uma missão daquelas bem complicadas. Me conta uma coisa, como é que foi acordar hoje? Foi bem difícil mesmo. As férias, fiquei dormindo tarde. E hoje foi difícil, só acordei com minha mãe mesmo. Na casa do Arthur foi montada uma força-tarefa para garantir que ele não perdesse a hora. 4 alarmes no meu celular, 4 alarmes no celular dele, aí 3 alarmes só pra gente acordar, depois mais 2 pra ficar descansando, aí levantamos. Teve que ter uma sonequinha antes de sair. Lógico! Já com a Emily, a história foi outra. Como é que foi acordar hoje? Precisou de muito despertador? Não, até que acordei antes do despertador. Isso tudo era ansiedade para voltar e encontrar os colegas? Não, até que foi de boa, assim, a madrugada inteira. Aos poucos, o movimento na rua desse centro de ensino fundamental do Cruzeiro mostrava que a rotina estava de volta ao normal. Mesmo em meio à correria, um alívio para os pais. As crianças já estavam apreensivas, que já estavam bastante tempo em casa, de folga. E a gente os pais também, já sem saber o que fazer, arrumar um lugar para as crianças se distrair. No total, são 475 mil alunos que voltaram nesta segunda-feira para as salas de aulas das quase 700 escolas públicas do Distrito Federal. De acordo com a Secretaria de Educação, o ano letivo vai até o dia 23 de dezembro. Mas calma que ainda tem férias no meio do ano. Mas até lá, os alunos terão que assistir às aulas de forma presencial e com horários normais. 5 horas por dia. Aquelas unidades que seguem horário integral cumprem o período completo. Para os alunos, as atividades começaram hoje. Já para os professores, os trabalhos tinham começado na semana passada, com cursos e palestras, além da preparação para o começo do ano letivo. E as mudanças no ensino médio começaram este ano. Os estudantes podem optar por fazer apenas o curso regular ou terminar essa fase da vida com 2 certificados, um básico e outro de curso profissionalizante. Mas você entendeu direitinho como vai funcionar? Presta atenção então nessa reportagem. Antes mesmo do ano letivo de 2022 acabar, a nossa equipe foi até essa escola para saber como estava essa turminha do 9º ano do ensino fundamental. Cheia de dúvidas sobre como seria o novo ensino médio. As mudanças já começam a valer agora em 2023. Eu acho que é uma boa proposta, porque eu posso me aprofundar no que eu gosto mesmo e chegar mais preparada para a faculdade. O novo ensino médio vai permitir ao estudante escolher, ainda no 1º ano, se pretende aprofundar seus estudos regulares ou cursar ao mesmo tempo uma formação técnica e profissionalizante. Isso sem afetar as disciplinas que compõem a base. Ou seja, lá no final do 3º ano, ele vai poder sair com 2 certificados, o do próprio ensino médio e o de um curso técnico ou profissionalizante. A carga horária ampliada para 3.000 horas é dividida da seguinte forma: 1.800 vão para a base curricular, que é formada por 4 áreas do conhecimento obrigatórias para todos os alunos.
matemáticas e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas. As outras 1.200 horas restantes ficam reservadas para o aprofundamento de uma dessas áreas ou para a formação técnica e profissional. Dentre várias vantagens que ele traz, é a inclusão de uma unidade curricular chamada Projeto de Vida, onde a gente trabalha a busca pelo autoconhecimento. Então, os professores vão trabalhar com os alunos naquela área, as discussões para eles se descobrir quem sou e onde quero chegar. Mas calma, que dar opção para os alunos escolherem qual caminho querem seguir não significa, por exemplo, que se ele escolher ciências humanas e aplicadas, vai ficar com defasagem em matemática, ou vice-versa. Para isso, 60% da carga horária é voltada para o que a gente chama de FGB, Formação Geral Básica, que é o que aquele documento chamado BNCC prevê para todas as unidades da federação, o currículo básico necessário. O certo é que essa transição não é definitiva. Nem o aluno vai precisar escolher no primeiro dia de aula a área que ele quer. Busca até motivar os alunos a se dedicarem nos estudos. Mas antes mesmo de entrar no ensino médio, o Marcos Paulo já sabe o que quer fazer. Engenharia civil. Já é para você uma certeza? Sim. É bom porque você foca mais no que você se interessa mais. Agora, olha só essa história. Um senhor de 68 anos finalmente realizou o sonho de se casar. Na verdade, ele já tinha se casado com a dona Abelina, mas somente no religioso. E o Estado não reconhece esse tipo de união. Caso um dos dois venha a faltar, nenhum dos dois terá direitos, como uma pensão, por exemplo. Foi por esse motivo que neste fim de semana eles assinaram os papéis quase 50 anos depois. Quem conta essa história pra gente é a repórter Kátia Gomes. Elegante, de terno e gravata, sentado em uma cadeira de rodas e acompanhado por uma equipe de médicos e enfermeiros. Foi assim que o aposentado José Batista, de 68 anos, chegou ao próprio casamento. A cerimônia ocorreu dentro do hospital onde seu José está internado por causa de um problema no coração, causado pela doença de Chagas. Como o estado de saúde é grave, ele e a esposa Abelina Alves, de 61 anos, com quem convive há quase 50 anos, celebraram a união dentro da unidade de saúde. O casamento reuniu uma força-tarefa para que tudo saísse perfeito. A cerimônia foi organizada pelos médicos, equipe assistencial do hospital, amigos, familiares e voluntários. Cada pessoa contribuiu com o que podia, mas a maior parte foi resultado de doações mesmo. A enfermeira Brenda Moraes foi a cantora, enquanto o porteiro Silvio Cruz tocava violão durante a entrada da noiva. Quem colocou as alianças dos noivos foi a neta do casal, Giovana. A ideia surgiu depois que uma médica perguntou para a família o que a equipe poderia fazer para deixar o José Batista feliz. Um dos filhos do idoso respondeu que o sonho dele era se casar no civil com a Abelina, para que ela não fique desamparada quando ele morrer. Antes, a união dos dois era apenas no religioso. José e Abelina são baianos e vieram para o Distrito Federal na década de 80. Ela tinha 15 anos e ele 22. Desde então, o casal se tornou inseparável. Os dois têm hoje uma grande família com 7 filhos, 13 netos e um bisneto. E quase todos puderam acompanhar de pertinho o casamento deles no civil. A cerimônia também serviu como uma espécie de renovação de votos entre os agora marido e mulher. Parabéns aos noivos. Bom, e a comunidade católica do Distrito Federal tem mais um motivo para comemorar. O Santuário de São Francisco de Assis, da Asa Norte, foi elevado à Basílica Menor pelo Papa Francisco. A reportagem é de Bruno Silveira. Quem anda pelas quadras 900 da Asa Norte certamente já passou aqui na frente.
Pelo tamanho e importância, a Igreja de São Francisco de Assis chama a atenção. E a Casa do Santo Padroeiro dos Animais ganhou um novo título neste mês. O santuário agora virou uma basílica menor. Uma basílica, ela é criada porque ela cumpre uma série de exigências. A basílica é o local onde as pessoas vão por devoção a um santo, no caso aqui São Francisco. A Basílica Menor, chamada agora de Casa do Papa em Brasília, é a primeira do DF e entorno a receber a elevação. O parecer favorável para a mudança veio do Vaticano e foi anunciado no dia 3 de fevereiro. O pedido foi feito pelo arcebispo de Brasília em setembro do ano passado. O que é para nós um milagre foi o tempo. Nós esperávamos que fosse feita a basílica, mas nunca pensávamos que esse processo, que em outros lugares demorou mais de um ano para ter a resposta, aqui em 2 meses foi decretada a criação da basílica. As mudanças no dia a dia da Basílica vão além do título. A gente passa a receber gente de toda a rede e de muitos lugares do Brasil. Essas pessoas vêm em busca da misericórdia de Deus, vêm em busca de graças, e aí nós precisamos oferecer para elas uma estrutura mínima de serviços espirituais e também de serviços seculares. Aos domingos, dia santo para os católicos, são 10 para os fiéis que frequentam o local. A mudança de santuário para Basílica foi bem recebida. Desde janeiro do ano passado, agora a Basílica de São Francisco de Assis está em reforma. A obra, que começou para resolver problemas estruturais, também abrange a parte estética, que vai ajudar, inclusive, no processo de evangelização dos fiéis. O tapete de pedra com os peixes que nasce da fonte batismal, que vai irrigando toda a nave até chegar no local da Eucaristia. O trabalho chega acompanhado por bons sentimentos dos fiéis. Nos espera que a gente trabalhe mais, que envolva mais as nossas pastorais, que a gente continue sendo fiel ao catecismo da Igreja Católica, ao magistério do Papa Francisco, que a gente possa fazer com que o santuário, agora a Basílica, seja cada vez mais um lugar de muita acolhida, de oração, de perdão para todos os filhos de Deus. Eu tenho que chamar um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. Polícia Civil prendeu um homem que é suspeito de ter cometido um homicídio por causa da negociação de um lote. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é a repórter Mônica Vieira. Mônica, boa tarde. Parece que a polícia ainda está procurando por um segundo envolvido nesse crime, né? Sim, Vitória, isso mesmo. Um rapaz de 22 anos que teria sido quem disparou mesmo contra a vítima, o Antônio Darley Cardoso, de 29 anos. Esse crime aconteceu em Ceilândia, no Sol Nascente, em dezembro do ano passado, mais precisamente no dia 26. No dia 25, em pleno Natal, quem teria mandado matar essa vítima foi esse homem que foi preso em Ceilândia neste fim de semana, de 36 anos, teria ido na casa do Antônio Darley e teria dado um tiro para cima e ido embora. No outro dia, eles executaram um homem lá no condomínio Gênesis, também em Ceilândia, onde ele morava. Tudo isso por desavença mesmo em relação à compra e venda de um lote. Então, eles foram até a casa dessa vítima. O que está foragido é um rapaz de 22 anos. Eles dois chegaram lá, esse de 36 foi o mandante do crime, chegaram na casa da vítima e esse de 22 anos sacou a arma, deu um tiro no rosto dele e mesmo ele caído ao chão, ele disparou outras vezes para ter certeza que não teria chances para sobreviver. Desde então, a polícia segue tentando localizar esses dois. Esse homem foi preso, esse de 36 anos, um dos envolvidos, ontem, ali mesmo em Ceilândia, andando tranquilamente pela rua. Agora a polícia tenta localizar esse segundo que participou também do crime. O delegado responsável pelo caso falou com a gente. Vamos acompanhar. Foi uma desavença relacionada à aquisição de um lote. Assim sendo, no dia seguinte, ou seja, no dia 26 de dezembro, outro investigado de 22 anos que se encontra foragido foi até o local, chamou a vítima e efetuou um disparo de arma de fogo no rosto da mesma, que caiu ao solo e, em seguida, este mesmo autor efetuou mais um disparo, ceifando a vida da vítima. Este indivíduo de 22 anos encontra-se foragido. Entretanto, nós conseguimos realizar a prisão do indivíduo de 36 anos, que figura inclusive como mandante do crime.
ele foi dado cumprimento ao seu mandado de prisão temporária e durante a sua captura ele resistiu à prisão, motivo pelo qual também foi autuado em flagrante delito. Ele foi encaminhado para a carceragem da Polícia Civil e aguardará a audiência de custódia. Isso mesmo, Vitória, olha só, como o delegado disse, ele foi preso ali em flagrante, mesmo tendo o mandato em aberto, mas porque ele resistiu à atuação ali dos agentes da 19ª Delegacia de Polícia. Agora, eles tentam localizar esse de 22 anos e qualquer informação é muito preciosa. Então, 197, um canal aberto aí entre a comunidade e a Polícia Civil está aberto para quem tem qualquer tipo de informação a respeito desse segundo envolvido nesse crime que aconteceu no final do ano passado. Pode entrar em contato que a polícia vai manter em sigilo aí a identidade de quem falar alguma pista onde eles possam localizar esse segundo envolvido. Eu volto com você. Obrigada, Mônica, pelas informações. Agora nós vamos voltar a falar com o repórter Maicon Leão sobre o caso de feminicídio que aconteceu na manhã de hoje lá no Gama. Infelizmente, mais uma mulher foi vítima desse crime tão cruel e que acaba destruindo uma família inteira, né? Simone Sampaio de Melo foi assassinada a facadas pelo ex-companheiro, João Alves Neto. Tudo aconteceu em plena luz do dia, por volta de 8 horas da manhã, no meio da rua lá no Gama. Maicon, boa tarde mais uma vez. Alguma atualização sobre esse caso é com você. Vitória, boa tarde novamente para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. A gente volta a falar desse caso que chocou todo mundo aqui no Gama, né? Uma situação dessa às 8 horas da manhã. Como a gente adiantou agora há pouco, ao vivo inclusive do local em que esse crime foi cometido, lá na Praça 1 do setor central do Gama, bem em frente à rodoviária do Gama, como se disse, bem no iniciozinho da manhã ali, bem movimentado, várias pessoas passando por aquele mesmo local, quando a Simone foi atacada pelo ex-companheiro, o João Alves, ele que tem 45 anos de idade. É importante ressaltar, Vitória, o seguinte, que eles já estavam separados desde setembro. Em dezembro, ali no Natal, a Simone veio aqui para o Distrito Federal, para a cidade do Gama, com as duas filhas de 16 e 9 anos, estavam morando na casa da mãe. E hoje seria inclusive o primeiro dia letivo. Justamente ela foi levar a filha, essa de 16 anos, num colégio, ficava bem pertinho ali. E inclusive nesse mesmo momento em que leva a filha para a escola, ela teria ido acompanhada desse ex-companheiro, o João. Só que em algum momento ali, Vitória, eles teriam discutido. E aí o que aconteceu? O João teria saído, buscado uma faca, e enquanto ela atravessava ali a praça para voltar para a rodoviária, que é justamente, segundo testemunhas ali, onde ela vendia capinha de celulares, acessórios, essas coisas, ela foi atacada ali no meio da praça. A gente, inclusive, conseguiu falar com uma testemunha que viu tudo. E ele narra o seguinte, ela vinha caminhando com outras pessoas ali no local, quando o João se aproxima. Nesse primeiro momento, todas as pessoas que estão ali próximo pensam que se trata de um assalto. Só que aí ele começa a golpeá-la com uma faca, ela entra ali em luta corporal, tenta se defender, grita por socorro, mas mesmo assim não tem jeito. Ela é ferida várias vezes, principalmente uma facada aqui no pescoço, outra na barriga. E nisso, Vitória, um detalhe que chama a atenção e que é importante ressaltar também, um policial militar que estava de folga, ele passa na avenida que contorna ali a praça, escuta a Simone pedindo socorro, percebe o que está acontecendo e sem pensar duas vezes, ele pega o carro, sobe ali na pracinha e vai justamente ali até que ele consegue fazer com que o João se renda, deite no chão e ele é detido ali. Naquele momento, o policial achava que, inclusive, era uma tentativa de latrocínio, que teria sido um assalto ali, que acabou dando errado. A gente vai ver um trechinho da testemunha, Vitória, explicando como é que foi essa dinâmica e, claro, o susto que todo mundo tomou ali em 8 horas da manhã. Segundo relatos, ele já estava seguindo ela, estava vindo seguindo ela. Mas quando eu desci do carro ali, eu estava entrando no apartamento, a gente começou a ver um movimento gritando por socorro, mas a gente achava que era um assalto. Né? Na hora o senhor pensou que era um assalto? Todos nós pensamos que era um simples assalto, né? E depois desse momento que ela veio a cair no chão, que o cara correu e viu um policial paisana, viu um cara de carro e não sabia que era policial, não sei se é também, e acabou prensando ele ali na árvore, né, até chegar a polícia, mas até aí nesse momento a gente ainda achávamos que era apenas um simples assalto. A gente achava que ela tinha caído no chão por ter desmaiado, mas deu de perceber que ela entrou tipo em luta, ela tentou resistir.
Né? Ela tentou se proteger. Se proteger de alguma forma. Ele saiu com a bolsa dela, aí foi que a gente pensou que teria sido um assalto. Mas então ele até levou a bolsa dela? Levar a bolsa dela, mas para simular, segundo o que eu vi falar. Né? Tinha alguém perto ali ou era um momento em que estava só ela fazendo esse trajeto? Não, mas nesse momento é muita gente descendo, então tinha gente perto. Tinha 2 mulheres que tentaram acudir ela. Agora eu não sei para onde foram essas mulheres. Mas foi essas mulheres que tentaram acudir ela, chamaram a polícia e a ambulância, mas infelizmente quando chegou ela já tinha vindo a falecer. Então no momento que ele tentava fugir, um outro rapaz conseguiu prender. Ele veio em contramão, esse carro, e segurou ele ali. Jogou o carro em cima dele, ali. Ele caiu lá até a polícia chegar. Pois é, Vitória, a gente fala ao vivo agora aqui do 9º Batalhão, justamente o batalhão em que esse policial militar, o sargento W. Souza, está lotado. Ao meu lado está o aspirante Arneiro, até para a gente entender esse ato heróico ali do sargento, mesmo que infelizmente a Simone acabou não resistindo, ele conseguiu evitar a fuga ali do principal suspeito. Na verdade, ele prendeu em flagrante logo após o momento em que ele golpeou a Simone várias vezes, ainda sujo de sangue, conseguiu fazer ali no que ele percebe que a Simone está gritando socorro, enquanto ele passava pela avenida, para você ver ali a atenção que o policial teve, mesmo estando de folga, provavelmente deslocando ali para resolver alguma coisa pessoal, escutou os gritos, não pensou 2 vezes no que ele percebeu, que o suspeito estava correndo pela pracinha, ele entrou com o carro na praça e conseguiu, né, aspirante, deter o campo a poucos metros do local em que acabou ficando o corpo da Simone, né? Boa tarde. Boa tarde. Então, o sargento W. Souza, de folga, ele presenciou, visualizou toda a autoria do feminicídio, viu o autor desferindo as facadas na vítima. Ele realizou a prisão em flagrante do autor, João, e no mesmo momento deu a voz de prisão. O João acatou, deitou no chão e, como ele estava de folga, não havia a possibilidade de algemá-lo. Ele chamou o apoio aqui das viaturas do 9º Batalhão do Gama. Rapidamente as viaturas o apoiá-lo e realizaram aí o algemamento e a condução do autor do feminicídio à 20ª delegacia. Aspirante, é aquela história, né? O policial, ele é policial 24 horas por dia, mesmo que ele esteja de folga, não tem jeito, né? Exatamente, né? O sargento W. Souza aí, com uma atitude louvável, realizou, mesmo em seu período de folga e de descanso, realizou a prisão em flagrante desse autor de feminicídio, que é importante salientar, ele não é daqui do Distrito Federal, é do Espírito Santo, né? Ele estava aqui no Distrito Federal, aqui no Gama, especificamente, há 3 dias, ele chegou no sábado, então provavelmente veio já no intento de matar sua ex-companheira. Aspirante, para quem está em casa entender, esse casal ficou junto durante 22 anos, se separou ali próximo de setembro, em dezembro, até mesmo por conta dessas discussões, para tentar se afastar do companheiro. Simone veio para o Distrito Federal, estava morando com a mãe, e aí há 3 dias ele chegou, manteve uma convivência ali aparentemente normal. Ele chegou aí com ela para a escola hoje? Então, a informação que ele passou, que teve o término do relacionamento com a senhora Simone, né? Em setembro de 2022, em dezembro, especificamente no Natal, dia 25 de dezembro, ela veio morar aqui com a mãe, que mora aqui no Gama, e ele afirmou que tem 3 filhos com ela, 2 moram aqui no Gama, o mais velho mora no Espírito Santo, e com isso ele afirmou para mim que veio simplesmente para ver as filhas, né, e a sua ex-companheira. Antes do feminicídio, antes de executar o homicídio de sua ex-companheira, ele havia levado sua filha, juntamente com sua ex-companheira, até o colégio. Oi, Vitória tem uma pergunta pra gente do estúdio. Oi, Vitória. Então, eu queria saber, já que o policial comentou, né, que ela saiu do Espírito Santo, veio para Brasília justamente para manter distância desse homem. Ela já tinha alguma medida protetiva? O policial, será que sabe dizer, Maicon? Vitória, ele em si não tinha nenhuma passagem antes pela polícia, mas eu conversando ali com alguns familiares, descobri que essa vinda para cá, para o Distrito Federal, foi justamente para tentar evitar esse contato,
essa pessoa ali da família não conseguiu explicar exatamente como era essa relação turbulenta após o fim, mas justamente para tentar se manter distante. A Vitória estava querendo saber se a gente conseguiu descobrir se ele já tinha alguma medida protetiva, se ela já tinha registrado alguma ocorrência contra ele. Então, a gente pesquisou no sistema aqui da Polícia Militar e ele não constava nenhuma ocorrência contra ele. Então ele não tinha passagem, tinha 45 anos, né? Não demonstrou arrependimento pelo feminicídio que cometeu. Momentos agora na delegacia ele fala que se arrepende, mas não demonstra muito. Na hora, no momento que o senhor conversou com ele, aparentava muita frieza. Aparentava tranquilidade, frieza, tranquilidade. Ele só quis destacar que não era premeditado. Isso, eu perguntei se foi premeditado, ele afirma que não. Ele afirmou que não, que só veio para ver as filhas. Para quem está em casa entender também a dinâmica, eles teriam ido juntos, 3, para o colégio. Aí ele fala que teria discutido, ele saiu para buscar essa faca já estava com ele. Em que momento essa faca entra em cena? Então, ele falou que foi, juntamente a sua ex-companheira, ao colégio da sua filha. Posteriormente eles discutiram e ele pegou posteriormente a faca e foi executar esse feminicídio. Ele fala que ele não veio para cá para cometer esse crime. Isso, ele fala que não foi premeditado e eu perguntei também se ele já estava com a faca no momento que deixou a filha no colégio. Ele fala que não, que foi buscar depois da discussão. Perante um caso que choca até mesmo vocês que estão acostumados a lidar com todo tipo de situação, plena segunda-feira, num lugar como aquele, aberto, movimentado de gente, muita frieza, né? Isso, é um dos locais mais movimentados aqui do Gama, mas o importante é que a Polícia Militar do Distrito Federal, ela agiu de forma rápida e eficaz na prisão desse autor de feminicídio e mesmo de folga, o nosso sargento aqui do 9º Batalhão do Gama, prisão. Vitória, é importante ressaltar justamente essa atuação ali. Às vezes muita gente fala, é mais que obrigação. Ele estava de folga, provavelmente resolvendo alguma coisa pessoal ali, mas como policial, aquele instinto policial de estar sempre atento às coisas que estão acontecendo ao redor. Ele estava passando uma avenida, é importante destacar, uma avenida movimentada. Não era, por exemplo, ali uma rua com um quebra-mola próximo, que você redobra a atenção. Não, era uma via de trânsito rápido, mas que mesmo assim ele conseguiu escutar ali os gritos de socorro, o desespero da Simone, e ao perceber o que estava acontecendo, mesmo sem ter certeza do que se tratava ali, ele percebeu que era o quê? Uma pessoa que precisava de ajuda e um criminoso fugindo. Então ele não pensou duas vezes, passou com o carro ali por cima do meio-fio mesmo, conseguiu perseguir o João ali por cima da grama. Então, mesmo da rua, subiu no meio-fio e foi atrás. Isso, a informação que a gente tem, que ele visualizou toda a autoria ali, já foi atrás do João, né, o autor do feminicídio, e deu a voz de prisão, pediu para ele deitar, ele acatou a voz de prisão e nesse momento ele já pediu o apoio aqui das viaturas do 9º Batalhão. Nossos parabéns aí pelo sargento que conseguiu agir rápido. Vitória, é um assunto complicado, mas que é importante a gente estar sempre falando. A gente tem mostrado cada vez mais aumentando o número de feminicídios, principalmente aqui no Distrito Federal. A gente já tem aí, ao longo desse ano, no segundo mês, já mais de 5, 6 feminicídios cometidos aqui no Distrito Federal, e um caso que, como a gente viu até agora, não existia um registro ali de ocorrência. Mesmo separado desde setembro, a Simone, nesse caso, é aquela pessoa que tenta fugir do companheiro, muda de estado, para a gente ter uma noção do Espírito Santo para o Distrito Federal. Ela tenta se manter longe, mas mesmo assim, esse companheiro inconformado ali com o término, com a rejeição, decide sair do Espírito Santo, vem para cá, usa ali a desculpa provavelmente que queria estar próximo das filhas. Inclusive hoje pela manhã vai junto até a escola, deixa essa filha de 16 anos na escola e aí na volta tem essa discussão ali, ele sai, pega uma faca e simplesmente mata essa ex-companheira. Como você já tinha adiantado naquela outra entrada nossa, agora como que fica essas crianças? A gente está falando de 16 anos, outra de 9, é uma criança ainda, tem um filho maior de 21, uma família inteira destruída por conta de alguém que não soube lidar com a rejeição e que agora não vai ter a mulher e mesmo assim vai continuar preso agora, respondendo pelo crime que destruiu não só a vida dele, acabou com a vida da Simone, mas também de uma família inteira, né? É complicado, Michael, complicado demais. E o que o policial disse, né? A gente até parabeniza aqui o militar que estava de folga, fez toda essa ação muito importante, prender esse homem em flagrante, né? Ouvir o que ele tinha a dizer, porque eu acredito, 22 anos de casado.
esse casal tinha, né? Ela se separou, saiu do Espírito Santo justamente para fugir ali dele. E aí foram muitos anos de história, ela acabou se deixando levar pela história. Tô com saudade dos meus filhos, vou até aí ver como que vocês estão, vou comprar material escolar. E aí a mulher acaba acreditando, né? Mas provavelmente, como o militar deixou bem claro, ele já tinha essa intenção. Ele não veio para cá à toa, e que bom que esse militar conseguiu prendê-lo em flagrante para agora ele arcar com as consequências dessa atitude, porque ele não pensou nessa mulher com quem ele passou 22 anos casado, não pensou nos 3 filhos, uma menor de 9 anos de idade, de 16 anos que ele tinha acabado de deixar na escola. Então, assim, não tem explicação. Ele precisa mesmo ser punido. Michael, muito obrigada. Agradeço ao militar também pela participação, por todas as informações aí desse caso triste, muito triste. Bom, agora olha só essa história. Presta atenção. Uma mulher de 31 anos de idade foi presa depois de fingir que foi sequestrada para enganar o próprio marido. Quem vai explicar para a gente os detalhes desse assunto é a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde mais uma vez. Me conta, né? Por que essa mulher decidiu inventar essa história maluca? Oi, Vitória. Pois é, uma história maluca mesmo. Essa mulher sequestrada e roubada porque ela estava com uma dívida com um agiota. Então ela pegou o cartão de crédito do marido dela, teria feito o pagamento dessa dívida com a agiota e disse para a polícia que na verdade ela tinha sido sequestrada e que os criminosos que tinham feito o uso do cartão de crédito ali do marido dessa mulher, né? Esse caso, segundo a mulher, né, ela contou a história na delegacia de que estava em Taguatinga quando ela foi abordada por 2 homens. Estariam armados, fizeram ameaças, utilizaram aí R$10 mil do cartão de crédito do marido dela e depois teriam fugido com o veículo. Essa mulher, segundo o depoimento dela, ela teria sido abandonada ali no Recanto das Emas. Na delegacia, os policiais mostraram ali fotos de algumas pessoas e ela apontou uma daquelas pessoas ali como sendo o responsável pelo suposto sequestro. Esse homem foi localizado, inclusive, levado para a delegacia, prestou depoimento, só que, claro, né, a polícia, para concluir o trabalho de investigação, né, foi buscar câmeras de segurança ali onde essa mulher teria sido deixada. E a polícia descobriu que, na verdade, ela desceu do carro, não tinha acontecido nenhum sequestro. Essa mulher foi chamada na delegacia, né, questionada sobre isso, e aí ela confessou, né, de que ela estava ali devendo R$7.900 para um agiota, que é um colega de trabalho, e para fazer o pagamento dessa dívida, sem que o marido dela soubesse, ela pegou o cartão de crédito dela, pagou e fingiu que tinha sido ali sequestrada. Olha só que situação. Agora ela vai, né, responder por esse crime. Inclusive nós temos, né, uma fala aí do delegado Pablo Aguiar, que é da 27ª Delegacia do Recanto das Emas. Ele detalha, né, toda essa dinâmica aí desse falso crime, né, que essa mulher aí contou em depoimento. Vamos ouvir. Uma mulher de 31 anos, moradora da cidade de Santa Maria, ela disse, né, na 27ª DP que no dia 8 ela havia sido ali abordada em Taguatinga por 2 indivíduos numa motocicleta, os quais adentraram no veículo dela, percorreram Samambaia e aí acabaram aqui na cidade do Recanto das Emas, mais precisamente na quadra 605. Ela disse que esses autores aí ficaram de posse do cartão de crédito que ela está na carteira e fizeram várias compras totalizando R$10 mil. A 27ª DP, ao verificar aí, né, uma possível roubo com restrição de liberdade de vítima, passou a investigar a situação e aí a própria mulher ela apontou um suspeito, né, um indivíduo envolvido em roubos aqui da cidade, como sendo o autor. Esse indivíduo foi trazido à 27ª DP, ele foi reconhecido formalmente por essa mulher como sendo um dos autores e os policiais, para tentar concluir o caso da melhor maneira possível, foi atrás de câmeras de segurança, onde nós verificamos que, na verdade, ela não foi vítima aí de um roubo com restrição. Na verdade, ela estava inventando toda essa situação, ela não foi roubada, né?
porque estava devendo uma quantia a um agiota, colega de trabalho dela, e que esse valor do cartão de crédito havia sido passado numa máquina da colega. Então, assim, eu deixo um alerta, porque essa mulher foi presa aí por denunciação caluniosa. Ela tem 2 filhos, um filho aí de apenas 8 meses e outro de 6 anos. Então, assim, pela gravidade, pela situação, por ela ter imputado a outra pessoa um crime que não existiu, ela foi autuada em flagrante e serve de alerta para as pessoas aí, quando comparecerem na delegacia, não inventarem uma história dessa, porque o tiro aí saiu pela culatra, né? Porque ela acabou sendo presa em decorrência da denunciação caluniosa. Ainda segundo a Polícia Civil, se essa mulher for condenada, ela pode ficar até 8 anos na prisão. Vitória, eu volto com você. Kátia, eu fico aqui sem acreditar, porque eu acho que o mais grave de tudo isso é ela ter acusado uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, foi lá, apontou, foi esse daqui, os policiais foram atrás dessa pessoa, independentemente se essa pessoa tinha passagem ou não tinha, mas ela não tinha nada a ver com nada, né? Então, assim, a cara de pau é impressionante, a gente fica, assim, até se perguntando, né? Qual o tamanho da cara de pau das pessoas, mas que bom que agora ela foi responsabilizada e vai ter que arcar aí com essa mentira toda. Obrigada, Kátia. Bom, agora falando sobre saúde, o uso do cigarro eletrônico avança entre os brasileiros e principalmente sobre a população mais jovem. Já são 2 milhões de usuários no Brasil, segundo o Instituto de Pesquisas IPEC. O curioso é que a venda destes produtos é proibida no Brasil e não há nenhum tipo de fiscalização. E o pior, a Sociedade Brasileira de Pneumologia alerta para uma nova doença ligada exclusivamente ao cigarro eletrônico. A venda de cigarros eletrônicos é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2009. E mesmo assim, é fácil comprar. Uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, em parceria com a Organização Global de Saúde Pública, revela que no Brasil, 1 em cada 5 jovens fuma cigarro eletrônico. Essa consultora de uma empresa líder no mercado nacional de cigarros diz que 80 países já regulamentaram a fabricação e o comércio dos dispositivos. O que nós defendemos é uma regra para que esses produtos que já estão sendo consumidos sejam fabricados dentro de normas sanitárias firmes, que nós possamos acompanhar e controlar. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia, o cigarro eletrônico não deve ser usado como alternativa para quem quer parar de fumar. Segundo os especialistas, não existe uma pesquisa científica que comprove isso. E os médicos ainda dizem que o vapor emitido pelos eletrônicos pode provocar as mesmas doenças do cigarro comum. Chance muito maior de causar problemas cardiovasculares como infarto, derrame cerebral, né, AVC, infecções respiratórias, né, as doenças respiratórias pulmonares crônicas, né, câncer, né, e detalhe, uma doença própria do cigarro eletrônico que é o EVAP. Isso não tem, por exemplo, no cigarro convencional. A Olivia começou a fumar aos 16 anos. Só deixou o vício aos 19, quando passou a ter dificuldade para respirar. Querer se encaixar num grupo, querer fazer parte de um ciclo de amizades. Mas às vezes a gente esquece de pensar em nós mesmos e prezar pela nossa vida e nosso futuro. A nossa equipe procurou a Anvisa, mas não tivemos resposta. E o preço dos medicamentos deverá sofrer um duplo reajuste neste ano em boa parte do país. Além do aumento anual da indústria farmacêutica, pelo menos 12 estados vão subir a alíquota do ICMS para compensar o corte no imposto sobre energia elétrica e combustíveis. Todo mês, Rosiane leva esses mesmos remédios para casa. São para controlar o colesterol, a ansiedade e os hormônios. Ah, e ainda tem a vitamina D. A soma de tudo isso... R$ 238,92. Tem que se virar nos 30, né? Você tira de um lado, corre do outro, porque não dá para ficar sem a medicação. Os medicamentos terão 2 reajustes este ano. Um em abril, referente ao aumento anual da indústria farmacêutica.
o outro em 12 estados, já a partir de fevereiro, por causa da mudança da alíquota do ICMS. A gente se sente humilhado, né? Porque a gente trabalha tanto e não consegue dar conta nem de pagar as medicações. Em Minas, Espírito Santo e São Paulo, não vai haver aumento do ICMS. Mesmo assim, uma atualização na base de cálculo nos preços de referência vai fazer o valor subir, como explica essa advogada tributarista. Os estados, eles atualizaram as listas dos valores praticados pelas drogarias dos medicamentos ao consumidor. Acaba saindo elas por elas. Exatamente. O antibiótico amoxicilina, por exemplo, terá alta de 110%. O paracetamol, 90%. O anti-inflamatório ibuprofeno, 81%. A alta taxa tributária sobre os medicamentos aqui no país preocupa a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias. O receio é que a situação chegue num ponto em que não haja mais saída. Pacientes, principalmente os de baixa renda, terão que abandonar o tratamento por falta de recurso. 54% das pessoas já abandonam o tratamento depois de 6 meses. E um dos principais motivos é justamente o preço do produto. Diante disso, muita gente se faz a mesma pergunta. E quem não pode? Como que faz? Agora, 12h49, falando sobre política. Os advogados do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pediram ao Supremo Tribunal Federal que ele seja reconduzido ao cargo imediatamente. Eles entendem que relatórios de investigação da Polícia Federal mostram que o governador não se omitiu nem foi conivente com os atos golpistas de 8 de janeiro. A Polícia Federal produziu um relatório a partir da análise do celular apreendido de Ibanez Rocha. A PF afirma que a investigação não revelou atos do governador em mudar planejamento, desfazer autoridades das forças de segurança, omitir informações a autoridades superiores ou mesmo de impedir a repressão do avanço dos manifestantes durante os atos de vandalismo e invasão. Mas as conversas mostram que Ibanez pode ter subestimado a ação dos golpistas. Na véspera das invasões, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, escreveu ao governador às 8 da noite. A Polícia do Senado está um tanto apreensiva pelas notícias de mobilização e invasão ao Congresso. Ibanez respondeu: estamos todos mobilizados, não teremos problemas. Já na madrugada do dia 8 de janeiro, o ministro da Justiça é quem escreve ao governador do DF. Flávio Dino pergunta qual a orientação de Ibanez à polícia, questionando onde será o ponto de bloqueio dos manifestantes e de que forma funcionará. Ibanez responde mais de 10 horas depois, encaminhando mensagem do secretário executivo de Segurança Pública do DF, Fernando de Souza Oliveira. Segundo o informe, a situação era tranquila no momento. Por volta das 3 horas da tarde daquele domingo, o Congresso foi invadido. Às 4h25, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, enviou mensagem a Ibanez. Já entraram no Congresso. O governador respondeu: coloquei todas as forças de segurança nas ruas. Minutos depois, Ibanez Rocha enviou áudios ao então secretário executivo de Segurança. Tira esses vagabundos do Congresso e prenda o máximo possível. Fernando Oliveira responde também com um áudio, informando que a situação estava crítica e que seria necessário o acionamento da Força Nacional e talvez do Exército. O relatório mostra que, na sequência, Ibanez solicitou ao ministro Flávio Dino o auxílio do Exército. A defesa do governador afastado Ibanez Rocha pede ao Supremo que ele seja reconduzido ao cargo imediatamente. Os advogados afirmam que, assim como o ministro Alexandre de Moraes determinou a soltura do ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Fábio Augusto Vieira, diante de novas evidências, agora seria possível concluir que Ibanez Rocha não se omitiu diante dos atos do dia 8. Pela ordem de afastamento, o governador só retorna ao cargo em meados de abril. Em depoimento à PF, o policial militar que aparece nessas imagens, Major Flávio Silvestre, saindo de uma viatura e dando comando a integrantes da tropa de choque para que deixem a barreira formada ao lado do Congresso, explicou que recebeu a informação de que o comandante-geral da PM, Coronel Fábio Augusto Vieira, estava cercado e ferido dentro do Congresso. Diante disso, solicitou ao tenente Rafael Martins, que também foi preso pela Polícia Federal, que enviasse 4 viaturas para resgatar o comandante-geral e outros policiais.
Minutos depois, o pedido foi atendido e os manifestantes conseguiram acessar a Praça dos Três Poderes. E a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, enviou para a primeira instância da Justiça 7 pedidos de investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. É para a Justiça Federal do Distrito Federal que vão 7 pedidos de investigação contra Jair Bolsonaro. Como ele não é mais presidente da República e não ocupa nenhum outro cargo que garanta foro especial por prerrogativa de função, as ações serão analisadas pela Justiça Comum e não mais pelo Supremo Tribunal Federal. Esses pedidos de investigação apuram se declarações polêmicas de Bolsonaro podem ser enquadradas em algum tipo de crime. Entre elas estão falas no âmbito das comemorações do 7 de setembro de 2021, criticando ministros do Supremo como Alexandre de Moraes. Ou esse ministro se enquadra ou ele pede para sair. Se Bolsonaro for condenado, ele pode até perder os direitos políticos e ficar impedido de disputar eleições por 8 anos. Jair Bolsonaro segue vivendo nos Estados Unidos, para onde viajou no fim do ano passado. Nas primeiras semanas ele ficou recluso, mas agora tem dado palestras na Flórida. Embora seus filhos e sua mulher, Michele, estejam no Brasil, ainda não há data prevista para o retorno de Bolsonaro ao país. A defesa do ex-presidente foi procurada, mas não se manifestou. Ainda tramitam no Supremo Tribunal Federal outros inquéritos contra o ex-presidente, como o que o investiga por difundir notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. 2 mulheres foram assaltadas à mão armada e tiveram o carro roubado no momento em que tiravam o veículo da garagem. Foi na QE 15 do Guará 2, no início da noite deste domingo. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança da casa delas. O Michael Leão foi conversar com uma das vítimas. Michael, o bandido agiu rapidamente, né? 30 segundos, Vitória. Esse foi o tempo que o criminoso gastou para conseguir render as 2 mulheres que estavam no carro e levar o veículo. Ele veio justamente por esse caminho que nós estamos aqui, bem na quadra 15 do Guará, e fez justamente esse trajeto. No portão, exatamente ali o relógio marcando 18 horas e 47 minutos, o carro deixava aqui a garagem com a dona Amélia e a filha dela. Foram muito rápido o momento em que ele gasta ali para anunciar o assalto. Inclusive já chegou colocando a arma na cabeça da filha da senhora? Ele já chegou, botou a cabeça dentro do carro, com a arma no pescoço dela, infelizmente. Desculpa, me emocionei. E ele disse, sai do carro, vou matar vocês. A minha reação foi de tranquilizar ele. Calma, calma, a gente vai te entregar tudo. E a gente saiu do carro. E ele foi embora com o meu carro, infelizmente. Vitória, como a gente disse, era domingo ali, 6 da tarde, 47 minutos. Dona Amélia tinha passado o dia inteiro trabalhando, que é uma lavanderia, inclusive. Ela passou ali o dia inteiro trabalhando, estava saindo para levar a filha. Sim. No fim do expediente, ainda passa por uma situação dessa. Sim, infelizmente. Brasília está aí. Todo mundo está vendo como é que Brasília está. Eu peço às autoridades competentes, ao governo do Distrito Federal, à Secretaria de Segurança, que tome as devidas providências em relação à segurança no Distrito Federal. Porque não só é o Guará, é todo o Distrito Federal. Muitas pessoas não têm a coragem de fazer a denúncia como eu estou fazendo. Mas eu peço também às pessoas que denunciem. Porque só assim a gente vai combater a criminalidade nesse país. Na hora, o que passou na cabeça da senhora? Em proteger minha filha. Porque quando eu vi ele com a arma na cabeça, no pescoço dela, Deus me disse, tenha calma, pede para ele ter calma. Só queria proteger ela, só isso. Só isso. O carro é o de menos, mas eu gostaria de recuperar meu carro sim. Eu gostaria que a polícia do DF, junto com o Detran, se o carro estiver por aqui ainda, eles tomam a devida providência, porque é o único carro de trabalho, a minha ferramenta de trabalho, é a minha arma, é o meu carro, que é com ele que eu pago os meus impostos e sustento minha família. Pra gente, quem está em casa, que tiver qualquer informação, claro, é o trabalho da polícia fazer esse serviço, mas a gente, claro, andando por aí, pode observar e talvez reconhecer quais são as características do carro. Dá para quem está em casa falar, não é esse. O meu carro é um carro prata, é uma Montana prata. 2011 e 2012. E a placa do carro,
de aviso, você sabe. Vamos pegar aqui, separa a placa aí pra gente enquanto isso. Me conta uma coisa, a gente olhando as imagens aqui, parece, nossa, 30 segundos muito rápido, mas para quem está vivendo aquela situação é uma eternidade. Né? Sim, para mim foi uma eternidade. E a reação depois do assalto foi realmente entrar dentro da minha casa, tranquilizar minha filha e depois pedir socorro ao meu vizinho que mora em frente a mim. Foi isso. Na hora, o que ele falava? Ele não falou nada, ele só disse, saia do carro, vou matar vocês, saia do carro. E minha reação foi de tranquilizar o indivíduo para não fazer nada com minha filha. Para pedir para ele ficar calmo. Pedi 3 vezes, calma, calma, a gente vai te entregar tudo. Só isso. Vitória, já estou com a placa do carro aqui, é uma Montana JJJ, 3 Js, 4079 a placa. Repetindo, JJJ 4079, uma Montana prata 2011, 2012, que como a gente estava dizendo, é o veículo de trabalho, é que ajuda no ganha-pão. Então agora está sem o carro, vai complicar inclusive para continuar trabalhando. Sim, mas Deus vai dar um jeito. Mas eu tenho certeza que as autoridades vão recuperar meu carro, eu tenho certeza disso. Meu carro vai voltar e eu vou chamar vocês aqui para fazer outra matéria, para dizer eu recuperei meu carro. E a gente volta, mas Vitória, sabe o que é o ponto que deixa essa história assim mais revoltante? É que essa não foi nem a primeira, nem a segunda vez que é exatamente nessa porta, nesse local em que nós estamos, que os bandidos levam veículos. Sim, gente, já roubaram 3 carros. O meu primeiro carro nessa lavanderia, com muita dificuldade, eu comprei um Fusca e levaram. Nunca foi recuperado. Depois um Chevette. E agora minha Montana. 3 carros. Qual que é o sentimento que fica? Como eu trabalho muito, eu me sinto impotente. Perante tanto descaso, eu acredito que tem que ter mais segurança no Distrito Federal. Vendo as imagens das câmeras de segurança, a gente vê, Vitória, que principalmente nessa quadra que nós estamos aqui, na quadra 15, tem um reforço sim nas câmeras de segurança, tanto que esse assalto ele foi filmado de vários ângulos. A gente percebe tanto ele se aproximando aqui da casa, quanto o carro saindo pela rua. Então o investimento em câmeras de segurança, por exemplo, tem, que é justamente o que os moradores podem fazer. Mas mesmo assim, os criminosos continuam agindo sem nenhuma preocupação. Tanto que a gente percebe que ele vem dessa parte aqui de trás, como se estivesse aguardando um momento, ou foi ali um momento de sorte para ele, justamente no que ela sai aqui do carro. Só que a preocupação é tanta agora com essa questão de segurança, que até mesmo a árvore aqui que atrapalha um pouco a visão, a senhora vai ter que tirar justamente por conta desse medo. Sinceramente eu vou pedir, eu sou defensora da natureza, já protegi essa árvore demais para não ser derrubada, mas infelizmente eu vou ter que pedir autorização para retirá-la, porque na própria imagem que atrapalhou um pouco, entendeu? Fica na porta de casa, eu tenho que tirá-la. Eu vou pedir autorização à administração, às autoridades competentes para tirar. Tudo que puder fazer para tentar se sentir um pouco mais seguro. Sim, vou colocar mais câmera dentro da minha casa, por fora, porque eu moro numa casa de esquina. Estou me sentindo impotente agora, eu tenho que colocar mais segurança. Eu vou fazer minha parte. Eu posso fazer um apelo aqui? Claro. Quero pedir às autoridades do Distrito Federal, mais uma vez, por favor, tome as devidas providências em relação à segurança no Distrito Federal. Que o governador, a Secretaria de Segurança, até mesmo o presidente da República, que ele olhe não só para a segurança do Distrito Federal, mas de todo o Brasil. De todo o Brasil mesmo. E que você se cuide, meu querido. Nunca reaja a um assalto. Todos nós, viu? Parabéns aí pela atitude, Vitória. A preocupação dela naquele momento, apesar de estar vendo o veículo dela ali, o ganha-pão dela sendo levado embora, era justamente com a segurança da filha e tentar acalmar ali o ladrão que a gente vê. Ele vem justamente aqui por trás, o carro, no momento que ele está saindo aqui da garagem, ele aborda, era a filha dela que estava no volante. Esse criminoso coloca a arma ali para ameaçar, chega inclusive falando que vai matar todo mundo, mas a preocupação dela é a que todos nós, quando tivermos que passar por uma situação dessa, a gente, claro, espera que isso nunca aconteça, mas que, infelizmente, está cada vez mais comum, é justamente ter esse pensamento de não reagir e ter que ainda acalmar o criminoso. Que ponto que a gente chegou, hein? Que ponto, né, Maicon? Realmente a imagem é impressionante, assustadora. Eu imagino o desespero dessa mãe e filha que passaram por essa cena lamentável lá no Guará neste domingo. A Polícia Militar localizou uma moto furtada no setor de indústria e abastecimento. A moto, que tinha sido furtada 1 hora antes, foi encontrada no sol nascente.
O homem que estava pilotando a motocicleta estava com várias ferramentas que foram utilizadas no furto, além de pinos para remarcação de chassi. O suspeito foi preso e levado para a delegacia de Ceilândia. Agora, exclusivo. Os repórteres Fábio Diamante e Robson Serantula mostram o momento da prisão do chefe de uma quadrilha de sequestradores. Disfarçados de policiais, os criminosos abordavam as vítimas em falsas barreiras montadas em estradas. Pelo menos 8 pessoas caíram na armadilha e foram sequestradas. Policiais da Divisão Anti-Sequestro fizeram buscas na comunidade Vila Esperança, em Cubatão, na Baixada Santista. Usaram até um helicóptero. O alvo principal era João Lucas da Silva Monteiro, de 24 anos. Chefe da quadrilha de sequestradores, ele gostava de ser chamado de professor, uma alusão ao personagem principal da série espanhola La Casa de Papel. João Lucas tinha a foto do ator Álvaro Morte no aplicativo de mensagens usado para negociar os resgates. Ele e os comparsas agiam na rodovia Piaçaguera-Guarujá, que liga a capital ao litoral paulista. Em carros roubados, com giroflex, que são as sirenes usadas em viaturas, os sequestradores abordavam os veículos na subida da serra. Os criminosos usavam coletes da Polícia Civil e roupa camuflada. Eles assumiam o volante e levavam as vítimas para o cativeiro. Para as favelas, às vezes em casas, uma delas nós encontramos, inclusive, e às vezes no mato, né, embaixo de uma lona com uma estrutura de madeira. E mantinham essas vítimas fazendo uma movimentação financeira no celular dessas vítimas. As vítimas eram sempre casais que voltavam da praia em direção à Grande São Paulo. Só a Divisão Anti-Sequestro investiga 4 casos com 8 vítimas no total. A quadrilha escolhia os alvos de acordo com o tipo e o valor do carro que usavam. Nas buscas, os investigadores encontraram os coletes da Polícia Civil e as roupas usadas para enganar as vítimas. O fuzil era uma réplica de brinquedo. Em alguns casos, o bando cobrava resgate individual para libertar as vítimas, uma de cada vez. Ligavam para essas famílias dessas pessoas sequestradas e exigiam valores como o preço do resgate. Os sequestros duravam em média 3 dias. Além de João Lucas, outros 2 criminosos foram presos na Baixada Santista. Entre eles, uma mulher que cuidava das contas bancárias que recebiam o dinheiro dos resgates. Um acidente de carro logo depois do viaduto que dá acesso à ponte JK, sentido Brasília, mobilizou o Corpo de Bombeiros na tarde de ontem. De acordo com a corporação, o veículo perdeu o controle e foi parar em uma vala de escoamento de água. Dentro do carro estava um casal, mas ninguém se feriu gravemente. Mesmo assim, os 2 foram levados ao hospital de base. Que susto, hein? O Exército Brasileiro informou que a blindagem de veículos já está normalizada no país. O serviço havia sido suspenso no início do ano, após a revogação de um decreto federal. Depois do susto, de volta à rotina. Em São Paulo, o serviço ficou parado apenas 48 horas. Em outros estados, a blindagem ficou suspensa por mais de um mês. Rolou um desespero coletivo dos clientes querendo saber, preocupados em ficar sem o carro, ou ficar sem até o investimento, que blindagem acaba sendo um investimento alto. A atividade foi interrompida no dia 1º de janeiro, depois que o presidente Lula revogou um decreto de setembro de 2019, que facilitava o acesso a armamentos. A questão é que o mesmo documento incluía um item que tratava da autorização para a blindagem de veículos. Com essa revogação, ele atirou no que viu e acertou no que não viu. Nós, blindadores, estavam lá no mesmo decreto de 10.030. Se o 10.030 foi revogado, mas antes do 10.030 tinha uma portaria do próprio Exército que já controlava carro blindado, era só voltar para a portaria normal. É a Portaria 94, publicada também em 2019, que prevê regras para a blindagem.
Assim como as armas de fogo, as munições e os coletes à prova de bala, a blindagem também é controlada pelo Exército. As fábricas, como essa aqui em São Paulo, precisam de uma autorização para comprar, armazenar e transportar o produto. Sem essa liberação, a empresa não pôde seguir com a produção, nem entregar os carros que já estavam prontos. Pelo menos 2.000 veículos são blindados por mês no país. 80% da produção se concentram em São Paulo. O setor calcula um prejuízo de mais de 5 milhões de reais. O Exército informou que realizou uma consulta jurídica para possibilitar o melhor cumprimento da lei e que o serviço já voltou à normalidade no dia 7 de fevereiro. Hoje, oficialmente, todas as regiões militares estão trabalhando normalmente. Fiscais do IBAMA reforçam a repressão nas terras Yanomami. A ação das forças do governo na região começou a provocar a saída dos garimpeiros. A estimativa é que pelo menos 20 mil estejam nas terras Yanomami. Esta área de garimpo fica a menos de 15 quilômetros de uma comunidade indígena isolada nas terras Yanomami, em Roraima. O IBAMA destruiu mais uma aeronave dos garimpeiros. Esse helicóptero que era usado para o transporte de suprimentos. A Polícia Federal diz já ter identificado os financiadores do garimpo na região, mas não revelou nomes. Segundo o delegado, eles começaram a ser investigados antes mesmo da crise nas terras indígenas. Os atravessadores que muitas vezes não chegam nem perto do minério em si, mas têm uma atuação fundamental para essa cadeia criminosa da mineração ilegal. Aqui em Brasília, a Comissão Externa do Senado, que acompanha a crise humanitária nas terras Yanomami, não teve acesso aos nomes dos acusados de financiar o garimpo ilegal. Alguns senadores defendem que os trabalhadores dos garimpos não sejam criminalizados. O governo tem que encontrar um meio termo de punir, sim, aqueles que eram os investidores, aqueles que levavam os garimpeiros para lá, aqueles que auferiam os lucros exorbitantes por conta da extração do ouro. O Conselho Indigenista Missionário discorda e pede a punição também dos garimpeiros, por conta de crimes humanitários cometidos na região. O garimpo ilegal é apontado como principal responsável pela crise dos povos Yanomami. O uso de mercúrio na extração de ouro contaminou os rios, o que provocou doenças e fome nas comunidades locais. A adoção das primeiras do apoio logístico gera uma tensão, os deslocamentos espontâneos de garimpeiros dentro do território podem sinalizar diversas coisas diferentes, né? E podem estar acirrando eventuais conflitos. E eu acho que é muito importante, insisto, garantir a segurança para as comunidades indígenas, porque já se demonstrou durante os últimos anos a capacidade de violência e de destruição que o garimpo teve dentro do território indígena Yanomami. E a Polícia Federal começou uma nova operação no território indígena Yanomami, em Roraima. Os agentes querem interromper a entrega de suprimentos aos garimpeiros ilegais. Policiais federais chegaram de helicóptero a pontos de apoio ao garimpo. A primeira fase da operação quer interromper a logística do crime, com a destruição de equipamentos, máquinas, aeronaves. Os garimpeiros não são os alvos. A ideia é que, enquanto a ação estiver em andamento, eles tenham tempo para deixar a região. Essa orientação foi repassada aos agentes para evitar uma nova crise humanitária, já que a estimativa é que cerca de 20 mil pessoas estejam envolvidas com o garimpo ilegal na terra Yanomami. Os trabalhos podem durar até 1 ano com o revezamento de equipes. O delegado que está à frente da Operação Libertação explica que os agentes também irão coletar provas dos crimes. Perícias, investigações que serão utilizadas para responsabilizar não só aqueles que estavam fazendo a lavra nos locais de minério ilegal, mas também aqueles responsáveis pelo financiamento e pelo escoamento desse minério ilegal.
A operação conta também com o apoio da FUNAI, IBAMA e Força Nacional. O coordenador do IBAMA na região afirma que mesmo com a fiscalização, garimpeiros ainda tentam entrar na reserva indígena. E só nesses 2 últimos dias, a equipe nossa que está lá, eles falaram que mais de 20 embarcações tentaram entrar. Então, às vezes parece aquelas imagens que o pessoal está só saindo. Não, existem muitas embarcações que estão na tentativa de entrar. Em outra frente, continuam os trabalhos de assistência aos indígenas. Já foram realizados mais de 1.100 atendimentos, a maioria de crianças, no hospital de campanha montado em Boa Vista. Diariamente, aviões da FAB lançam medicamentos e alimentos de paraquedas. Mais de 4.000 cestas básicas foram distribuídas entre os Yanomami. Nesta sexta, o Ministério das Comunicações e os Correios anunciaram que irão enviar 1.000 chips de celular com acesso à internet para facilitar a comunicação entre as equipes humanitárias que estão na região. A lavagem de dinheiro em garimpos ilegais foi alvo de uma operação da Polícia Federal em Roraima. A irmã e um sobrinho do governador do estado, Antônio Denarium, estão entre os investigados. Os 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos ainda de madrugada. Um dos alvos foi a casa de Wanda Garcia Almeida, irmã do governador de Roraima, Antônio Denarium, que não é investigado. Policiais também estiveram na residência do sobrinho dele, Fabrício de Souza Almeida, e encontraram várias armas, entre elas um fuzil. Wanda e Fabrício são suspeitos de fazer parte de um esquema de extração ilegal de ouro em terras indígenas, dentro do território Yanomami. Em 2 anos, foram movimentados 64 milhões de reais. Também foram bloqueados bens dos investigados em Roraima e em Pernambuco. Fabrício possui registro de colecionador, atirador desportivo e caçador. Segundo a polícia, em 2010, ele foi preso com um diamante em Rondônia. Na casa de um outro investigado, os agentes encontraram 5 toneladas de cassiterita, minério de onde é extraído o estanho, usado na indústria automotiva e aparelhos celulares. O governador de Roraima ainda não se manifestou sobre a ação da Polícia Federal nas casas da irmã e do sobrinho. Em nota, a Secretaria de Comunicação do governo disse que Antônio Denarium espera que as responsabilidades sejam apuradas dentro da lei. E a seca que afeta o Rio Grande do Sul começou a revelar um grande problema ambiental. Na região metropolitana de Porto Alegre, a diminuição do nível de um rio expôs o descarte irregular de lixo em uma água que é fornecida para cerca de 1 milhão de pessoas. A imagem aérea impressiona. 100 metros de lixão a céu aberto. O volume assustador de resíduos mudou a paisagem do Rio Metropolitana de Porto Alegre. Com a estiagem, o nível do rio baixou e trouxe à tona o problema ambiental. A estiagem ela acontece todo ano, só que a questão do lixo ela vem agora com uma grande surpresa, né? A bacia do Rio Gravataí é uma das mais importantes do Rio Grande do Sul. Fornece água para cerca de 1 milhão de pessoas, além de indústrias e lavouras de arroz. O rio nasce em Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte gaúcho, e passa por 8 municípios até desaguar no Lago Guaíba, em Porto Alegre. Com previsão de chuva para os próximos dias, o medo é de que o lixo represado comece a se deslocar. Para evitar que chegue a Porto Alegre, foram instaladas 2 boias de contenção. Para que a gente possa ir de forma tranquila conter esses resíduos para que não avancem para o Lago Guaíba. Este é o trecho do Rio Gravataí mais impactado com a poluição. Com auxílio de barcos, equipes da Defesa Civil de Cachoeirinha estudam a situação. O maior desafio das autoridades é retirar todo esse lixo. Em alguns pontos, a camada de resíduos chega até 40 centímetros de profundidade. A operação de limpeza é complexa e cara. A primeira estimativa de gasto foi de 2 milhões de reais. Dinheiro que hoje a Prefeitura de Cachoeirinha afirma não ter. Agora é muita união, calma, paciência. O problema já está posto aqui e nós temos que resolver para encontrar a melhor solução para tirar esses resíduos. Um problema ambiental que não é de hoje. Segundo um ranking feito pelo IBGE, o Rio Gravataí está entre os 5 mais poluídos do país. A água que está aqui é a água que a gente bebe. Então a gente tem que cuidar e saber para onde é que vai o nosso lixo.
Agora falando sobre economia, a direção da Americanas anunciou que não irá pagar os aluguéis atrasados das lojas em shopping centers. A dívida é de quase 12 milhões de reais. A suspensão do pagamento dos aluguéis atinge dívidas até 19 de janeiro, quando a empresa entrou em recuperação judicial. De acordo com o relatório entregue à Justiça do Rio de Janeiro, a companhia deve mais de 11 milhões de reais a quase 90 credores em shopping centers espalhados por todo o país. No comunicado aos shoppings, a Americanas alega que o eventual pagamento dos aluguéis implicaria no favorecimento de alguns credores em detrimento de outros. Já os valores devidos a partir de 20 de janeiro serão pagos normalmente. Para representantes dos shopping centers, o rombo da Americanas de quase 50 bilhões de reais serve de alerta. A 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro nomeou uma empresa de auditoria para apurar as inconsistências contábeis apontadas no balanço da Americanas, que também faz uma investigação interna. A Justiça autorizou ainda a varejista a fazer um empréstimo de 2 bilhões de reais para manter o capital de giro, usado para pagar fornecedores, empregados e parceiros. Para analistas do mercado financeiro, mais que resolver problemas emergenciais, a Americanas precisa agir com mais transparência. A gente ainda não sabe se foi um erro contábil ou uma fraude, ainda está bem nebulosa essa parte. A gente ainda tem algumas inconsistências em relação a números, então acho que está faltando bastante informação e clareza para o mercado. Agora um destaque internacional. Já passou de 25 mil o número de mortes causadas pelo terremoto na Turquia e na Síria. O enviado especial Sérgio Uti mostra o trabalho das equipes de resgate em uma das regiões mais afetadas pelo terremoto. Um ditador e suas vítimas, agora massacradas também pelo terremoto. Acompanhado da esposa, Bashar al-Assad esteve em áreas atingidas de Alepo, cidade que seu governo bombardeou para controlar grupos rebeldes. O presidente visitou um hospital da cidade, consolou feridos e elogiou o trabalho dos profissionais de saúde. Nesta sexta, um comboio de 14 caminhões com a ajuda das Nações Unidas cruzou o noroeste da Síria, carregando tendas, cobertores, produtos de higiene e alimentos para milhares de pessoas numa área em que o governo não tem controle. Na Turquia, fazia quase 10 graus negativos quando o avião da Força Aérea Brasileira pousou na capital Ankara com as equipes de São Paulo, Minas e Espírito Santo. Além do frio extremo, eles terão pela frente outra situação com a qual quem vem do Brasil não está acostumado. No pior terremoto da história da Turquia, ainda há muito trabalho pela frente, mas cada vez menos vidas para serem salvas. Mas nesta sexta, houve quem escrevesse para contar uma história diferente. Uma adolescente de 17 anos em Kahramanmaraş, um casal em Skenderun, um homem e mais 2 crianças em Hatay, uma de 10 e outra de 3 anos, que voltou à superfície sob os aplausos de quem acompanhava um milagre acontecer. Em Adana, nada de vida, só entulho. O carro estava na garagem do prédio residencial que desabou. Logo, outros também vão deixar de existir. Há os prédios que caíram e há aqueles que ainda serão derrubados. Só aqui nessa cidade, 150 construções foram condenadas. Esses 2 prédios aqui, por exemplo, segundo as autoridades locais, serão demolidos nas próximas semanas. É o caso daquele também ali ao fundo. A fundação foi tão afetada que não há a menor condição dos moradores voltarem para lá. A fita de isolamento é o sinal de que essa parte da cidade logo será mais um monte de entulhos e lembranças para quem deixou para trás tudo o que tinha. Nesta fila há dúvidas, tristeza e muita apreensão. Eu tenho medo de voltar para casa, me diz Guabahar, uma entre milhares que agora chamam este lugar de casa. Bom, aqui eles conseguiram organizar uma estrutura mínima para receber as pessoas. Há dezenas de barracas aqui nesse lugar, onde os desabrigados estão dormindo. Aqui eles estão servindo almoço. Acabou a primeira leva, daqui a pouco está chegando a segunda. E as pessoas aqui na fila, mulheres,
crianças esperando aqui a hora de comer. O menino perdeu os brinquedos, a senhora perdeu a rotina. E este país perdeu muito mais do que mostram os números, me diz Halil, turco que mora em Londres e voltou para ajudar a família. Tem mais de 100 mil mortos, ele me diz, por conta do número ainda alto de desaparecidos, humanos e seus melhores amigos, que também foram soterrados e não viram a hora do próximo passeio. Agora, 13 horas e 27 minutos. Lembra que na semana passada a gente falou aqui no jornal sobre as pomadas modeladoras? Pois é, a Anvisa proibiu a venda de todas as pomadas para modelar e trançar os cabelos disponíveis no mercado. Mais de 200 mulheres procuraram ajuda médica lá em Pernambuco depois de usar o produto. Houve até casos de cegueira temporária. Os 2 potes restantes acabam de deixar a prateleira. A portaria da Anvisa abrange todas as marcas de pomadas para modelar e trançar cabelos. Agora, as profissionais precisam mudar o método. As pontas a gente vai tirando os fios que vai ficando, evita bastante o uso de pomada. A gente tem produtos similares, né? Geleias de marcas de cabelos crespos e cacheados. Tem a pomada de barbearia, que ela não foi proibida, né? Que a gente já usava antes de ter as pomadas de tranças. Segundo Rejane, a dona do salão, localizado no centro de São Paulo, as clientes daqui nunca apontaram nenhum problema com o uso das pomadas. Não, nunca tive, até por seguir esses procedimentos que a Regiane trouxe no momento da lavagem, que é diluir o shampoo na água antes de aplicar, né, no cabelo. Mas nas últimas semanas, centenas de mulheres procuraram hospitais no Recife e no Rio de Janeiro, relatando ardência e forte dor nos olhos e ainda redução na visão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização das pomadas e o uso delas nos salões de beleza. Avaliou que os produtos são um risco, considerando o alto número de casos com efeitos indesejáveis. A proibição é preventiva até o término das investigações e a realização de testes nos produtos. Esse oftalmologista que trabalha no Hospital do Olho de Pernambuco explica que a pomada em contato com os olhos produz uma queimadura química, podendo ter consequências graves. Podem comprometer células na superfície ocular que não têm regeneração. Comprometendo o limbo, por exemplo, pode levar a uma baixa de visão permanente. A população em geral tem que ter ideia de que qualquer irritação nos olhos, lavar copiosamente, lavar exageradamente por 20, 30, 40 minutos, até mesmo antes de procurar o serviço de urgência. Agora falando sobre carnaval, em Belém a folia pré-carnaval reuniu centenas de crianças e adolescentes em um dos mais tradicionais blocos da cidade. Confetes, bateria e muitas cores. Dá para perceber que por aqui já é carnaval. E em lugar de destaque na festa está a Débora, a bandeira cadeirante de Belém do Pará. Isso representa que todos nós podemos, usuários de cadeira de roda, todas as deficiências podem participar. Tem todo o preparo para a gente poder estar aqui e arrasar. Ela desfilou neste sábado pelas ruas da capital paraense, junto com mais de 500 crianças e adolescentes da escola de samba Crias do Curro Velho. A entidade oferece gratuitamente cursos e oficinas para jovens da periferia. Aqui as palafitas ganharam brilhos, paetês e se tornaram alegorias do desfile que já acontece há 3 décadas. Eu gostei que é tudo tão colorido que dá pra gente brincar, se divertir aqui. Nessas alas, os foliões são cadeirantes e pessoas com autismo. Nota 10 no quesito animação. Muito feliz, já é o 4º ano já que a gente está aqui. A importância é de mostrar para a sociedade que nós podemos estar inclusos em qualquer lugar, no carnaval também, né? Tô adorando, eu danço desde criança. E como todo bom desfile de carnaval, não pode faltar fantasias, aqui não é diferente. O diferencial, na verdade, é que essas roupas são produzidas com materiais recicláveis, como, por exemplo, embalagem de biscoitos. E o significado delas também é especial. Retrata o cotidiano dessas crianças e as dificuldades de crescer em um bairro da periferia de Belém. É um momento também de celebração.
Nós passamos por 2 anos, né, por um momento muito difícil de perda. Então eles aguardam, eles se envolvem. Aqui é um espaço que a gente trabalha onde as pessoas têm um contato com as artes, com as linguagens artísticas, nas várias técnicas e vertentes. No chão, em cima do carro alegórico, na bateria, o fundamental mesmo é incluir todo mundo na diversão. É inédito para mim, é a primeira vez que estou participando e já quero isso para a vida. E os preparativos também estão a todo vapor no Rio de Janeiro. Neste ano vai ter escola de samba comemorando o centenário da Sapucaí. Quase tudo pronto para brilhar na Sapucaí, mas ainda faltam alguns detalhes. Em pleno verão carioca, o maçarico está sempre ligado nos barracões. Às vésperas do desfile, Chayane trabalha até 10 horas por dia e sonha com o momento de todas essas alegorias entrarem na avenida. É um orgulho danado, né? Porque a gente está entregando o nosso trabalho ali, que a gente passa meses, a gente dorme no barracão muitas vezes, entendeu? Ela faz parte de um verdadeiro exército que atua nos bastidores da Acadêmicos do Salgueiro, que está completando um século de história e dessa vez vai celebrar a liberdade de expressão, com o enredo Delírios de um Paraíso Vermelho, a cor da agremiação. Paraíso Vermelho, a gente fala que ele é um vermelho porque o vermelho já é dito a cor do pecado, né? A cor que é também a cor do Salgueiro. E o carnaval como profano, né? A festa profana. A gente quer fazer um carnaval que seja um carnaval onde a gente mostra que não é proibido ser feliz. Essa é a maior festa popular do país. E aqui, uma vitrine da cultura carioca, fundamental para o desenvolvimento do Rio. Só este ano, o carnaval deve injetar 4 bilhões de reais na economia da cidade. Neste sábado, o prefeito Eduardo Paes esteve na cidade do samba com a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Viva o carnaval carioca e para todos nós começou no sábado, dia de hoje. Viva o carnaval carioca, valeu! Se estiver fora do Brasil, falar do Rio de Janeiro é a porta de entrada do turismo e o carnaval automaticamente ele é muito lembrado. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, o setor deve gerar 2.900 empregos temporários no estado. A ocupação da rede hoteleira está em 80% e deve subir nos próximos dias. Muitos desses turistas vão passar pelo sambódromo. A volta dessa economia carnavalesca operando a todo vapor. Em todo o Brasil, a previsão é que o carnaval movimente 8 bilhões de reais, o maior valor desde 2020. E o Rio de Janeiro já está pronto para ser a capital dessa festa. Olha, a cidade se preparou bem, né? Depois de 2 anos, né, sem essa festa, por conta da pandemia. E a gente está muito feliz com o resultado, com a entrega que a gente está fazendo. Agora uma boa notícia para quem gosta de cinema. Até amanhã, cinemas de todo o Brasil vão vender ingressos mais baratos, com preço único a R$10. Ainda dá tempo de assistir um filminho sem gastar muito. Agora ficou fácil da Lívia convencer a mãe. Eu gosto da experiência e de ver na tela grande. E o cinema, ele traz uma experiência diferente pra gente. E com o ingresso a R$10, o filme fica mais interessante. A Semana do Cinema foi organizada pela Federação do Setor. São todos os filmes em salas 2D. Salas 3D, cada empresa faz a sua promoção à sua maneira. Trazer de volta o pessoal que antes da pandemia frequentava salas, que ainda por algum motivo não voltou a frequentar, mas mais que isso é democratizar o acesso às salas, né? Os cinemas estão entre os setores que ainda não retomaram a movimentação que tinham antes da pandemia. No ano passado, o público nas salas chegou a 95 milhões de pessoas, 43% menos do que em 2019. O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha. Peraí, todo mundo? O filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi um dos títulos que ajudou a trazer público aos cinemas no ano passado. Foram quase 18 milhões de espectadores no Brasil. O desconto na Semana do Cinema não fica só na bilheteria. Também tem preços especiais na lanchonete. Afinal, ninguém quer ir para a sala sem o refrigerante e a pipoca. Um momento completo, não só o filme, mas também a experiência gastronômica, né, que é importante no cinema. Agora o passeio da Dona Eneida com os netos está garantido. Aí a gente tem mais uma oportunidade de ver um pouco de cultura com mais tranquilidade e um preço acessível.
Sem apertar no bolso, né? Bom, o SBT Brasília, primeira edição, termina aqui. Mais notícias locais às 7h20 da noite com a Viviane Costa. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Fica agora com o SBT Esporte Brasília. Tchau!